Bem-vindo ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje quem vem com a gente é uma santista de coração, de nascimento de coração. Ela é uma tia coruja, amante de vinhos, empreende há mais de 15 anos e já treinou mais de 6.000 horas pelo Brasil aí. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Ana Lúcia Emerick. Ana, seja muito bem-vinda. Desde que eu te conheci, no primeiro momento, eu já queria te trazer aqui. Demorou quase um ano, mas, enfim, você está aqui. Bem-vinda. Obrigada, Roberta. Um prazer estar aqui. E aconteceu na hora certa, né? Tinha que ser agora. Então, para mim é uma honra poder contribuir aí com esse projeto tão incrível que você tem. Ana, me fala um pouquinho. Quando a gente se conheceu, eu vi que você já tinha passado por um momento de transição de carreira. E isso que me aproximou muito de você, por saber da tua história. Você contou ali, eu fui num evento que você estava promovendo, né? Me aproximou muito de você e até me deu um gás. Eu lembro que quando eu fui falar com você no final do evento, eu falei, puxa, você falou coisas aqui que realmente me reacenderam a voltar a fazer o que eu mais amo na minha profissão. Conta um pouquinho da tua história, da tua vida, de como que você chegou nesse momento, porque hoje até livro escrito ela tem, viu, gente? Ó, trouxe aqui 2 exemplares para mim, a gente já vai falar um pouquinho desses livros também. Mas me conta um pouquinho, Ana, de como que você chegou até esse momento aqui. Eu tive uma infância aqui em Santos muito feliz, então uma coisa muito gostosa de conseguir ir para a praia, de aproveitar bastante. Aos 19 anos de idade, acho que o primeiro fato marcante da minha história foi que meus pais faleceram num acidente, e aí foi um momento muito impactante em que eu senti como se eu estivesse andando e estivessem me tirando do chão. Então, eu tive que assumir, como irmã mais velha, tinham 2 irmãos mais novos do que eu, e existia também um imóvel para tocar. E que não era aquela coisa de, ai, nossa, que incrível, era o sonho da minha vida, mas simplesmente caiu no colo, vamos dizer assim. E com 3 funcionárias mais velhas que eu, que entendiam do negócio muito mais que eu, então foi um grande desafio aí dentro do empreendedorismo. Eu venho de uma família de empreendedores, então eu tinha já um pouco, às vezes de uma forma meio intuitiva enquanto criança, e talvez um pouco mais romantizada, daquela coisa assim de estar dentro de ambiente empreendedor. Minha avó teve armazém e meus pais tinham a loja. Então, eu nasci assim dentro desse ecossistema, vamos dizer assim. Né? Depois de um tempo, eu vi que realmente não era o que eu queria, porque ter que trabalhar de segunda a segunda, sempre adorei muito poder curtir, final de semana, viajar. A minha irmã também, que estava comigo, entendeu também que não seria o caminho para ela e já teve, então, um primeiro movimento de entendermos o quê? Vamos, então, atrás dos nossos sonhos, construir a nossa história. Foi quando eu comecei a fazer minha carreira em banco, e a minha irmã foi para uma outra área mais relacionada com a profissão dela, com a formação e tudo mais. E olha só que interessante, né? Você trouxe aqui um ponto que você nasceu numa família de empreendedores, e que você assumiu um negócio que não era seu, era dos seus pais, por conta do falecimento deles. Você teve que assumir um empreendimento que não era seu, já com 19 anos, e que até mesmo por conta da idade, né? Você queria curtir, queria aproveitar a sua juventude e tal. E aí você decidiu que não queria, porque trabalhar de segunda a segunda não era o que você queria. E a gente sabe que no empreendedorismo você não só trabalha de segunda a segunda, como você também trabalha de 24 horas, às vezes. Mas esse ponto é importante colocar, eu acho, por quê? Porque é diferente quando você trouxe aqui uma palavra perfeita, construção. Vocês saíram na construção do seu próprio sonho, né? Uhum. Me conta um pouquinho sobre isso, porque eu sei que você trabalha pra caramba também. Eu sei que você busca uma vida leve, assim como eu, mas eu sei que você trabalha pra caramba também. Me conta um pouquinho desse movimento de, então, começar
no teu próprio empreendimento. Aí, depois de eu ter ficado no banco por 15 anos, eu fui surpreendida com uma demissão. Não era algo que eu esperava. E eu acho que a vida é tão boa que às vezes o que a gente recebe não é o que espera, mas é o que é o melhor para você. Olhando para trás, eu vejo que foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, que talvez eu não tivesse coragem de tomar essa decisão, de pedir as contas, vamos dizer assim, mas foi, assim, para mim uma bênção muito grande, porque eu tive a oportunidade realmente de descobrir o que eu gostaria de fazer. Talvez você vai se identificar que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas porque precisam ser feitas. Então, tem conta para pagar, abaixa a cabeça, vai e segue em frente. E aí eu fiquei por 1 ano aproximadamente buscando me reencontrar, porque não falam para a gente, mas quando a gente sai de uma empresa que a gente gosta, a gente tem aquele crachá que veste, então você tem também uma cisão, uma quebra da identidade, de assim, quem sou eu agora na fila do pão sem o arroba e o nome da empresa, né? Que é aí como a gente tinha os nossos e-mails corporativos. E foi quando eu fiquei por 1 ano vendo se eu voltaria para me recolocar ou não, se eu ia empreender. Porque por mais que eu tenha vindo de família empreendedores, eu também não sabia se essa era a minha praia, uma vez que eu não me identificava com os modelos antigos de empreendedorismo, que foi o que eu vi da minha avó e do meu pai, que era o quê? Você trabalhar todos os dias. E eles, assim, para potencializar, ainda eram sócios dos cônjuges. Então, existe essa coisa de levar para dentro de casa as questões do trabalho. Nossa, isso é super importante que você está trazendo aqui. Quero que você até traga mais, principalmente essa questão do luto que a gente vive, mesmo saindo de um lugar que a gente não quer mais estar, mas assim como você falou, a gente gostava. Eu, quando entrei no banco também, era o meu sonho trabalhar lá. E aí você vai vivendo um relacionamento que acaba ficando um relacionamento desigual, né? Porque as partes não trazem as mesmas coisas que o outro precisa. E quando a gente sai, mesmo como foi no meu caso, que foi planejado, a gente sofre um luto, né? Porque essa quebra de identidade, que é aí que eu acho que entra a tua nova versão, quando você resolveu, enfim, empreender, você entendeu, como você está falando, que o modelo antigo do empreendedorismo para você não funcionava, e aí você foi buscar um outro movimento. É esse daqui? Isso. Aí surgiu o Suba no Salto. Isso. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho, Roberta, que o que acontece? Além do luto, muitas vezes nós temos uma questão de não descobrirmos ou não sabermos o que a gente sabe fazer além daquilo. Então, eu achava assim, meu Deus, e agora? Porque eu só fiz isso na minha vida. Depois de 15 anos trabalhando no banco, ficava aquela pergunta que não queria calar, assim... A Ana sabe fazer mais alguma outra coisa? O que mais ela sabe fazer? Como é que ela pode gerar valor, impactar as pessoas e fazer coisas que aliem a questão do ganho financeiro com algo que realmente faça o coração bater mais forte? E quando você estava falando assim, Ana, você trabalha pra caramba e tal, hoje eu não tenho esse peso, eu não sinto, porque as coisas são de uma forma tão gostosa, me traz tanta realização que não é pesado como era antigamente. Então é muito interessante porque a nossa percepção da intensidade, da quantidade de horas que você se dedica para um projeto, para alguma coisa, às vezes a gente perde um pouco a noção do tempo, assim, né? Ana, eu te entendo perfeitamente. Olha como é engraçado isso, né? Eu estou num movimento muito forte, né, de vários projetos. Você está me acompanhando, você sabe, inclusive você está dentro de um deles no futuro. Vou contar um pouquinho mais disso daqui lá na frente. Mas eu estou num movimento tão forte de tanta coisa acontecendo que pode parecer para algumas pessoas que estão olhando de fora, nossa, a Roberta está sobrecarregada, ela está pegando muita coisa. Mas não, a gente perde a noção do tempo quando a gente realmente está envolvida em algo que a gente realmente nasceu ou que acredita que nasceu para fazer. Esse teu trabalho hoje, né? Quando eu te conheci, você estava com mentorias, você tinha um projeto de mentorias. Conta um pouquinho
nova Ana, que hoje está mais leve e tal. Sim, dentro dessa minha busca dessa nova identidade, uma das coisas que eu queria, eu falei, poxa, eu tenho que também agradecer e tenho que reconhecer tudo que eu aprendi dentro dessa minha carreira do banco. Então, porque eu comecei na área de atendimento a cliente, mas eu tive a oportunidade de trabalhar de várias outras áreas aí de back-office, né, de bastidores e de suporte à área comercial. E eu comecei a perceber, com as interações em grupos de mulheres empreendedoras e tudo mais, o que realmente, aonde que eu poderia agregar. E como eu vim desse meio de banco, às vezes a gente tem uma tendência de imaginar que tudo que você sabe, todos sabem. E eu identifiquei, então, que existe uma questão muito forte, um desconforto muito grande das mulheres se relacionarem com o dinheiro. Então, quando eu comecei a desenhar o que eu poderia fazer e aonde que eu iria agregar, eu comecei a afunilar para algumas questões. Então, empreendedorismo feminino sempre foi uma causa aí que fez o meu coração bater muito forte, porque eu acredito que a oportunidade que a mulher tem de ser protagonista e, inclusive, muitas vezes até sair de uma situação de um relacionamento violento, de uma série de questões a partir do momento que ela se torna aí dona do dinheiro dela. Um outro lado foi essa questão da inteligência financeira, e foi que surgiu, então, o livro para colocar de um jeito, buscar simplificar conceitos que eu, ao longo do tempo, fui aprendendo. E eu acho que a grande sacada, esse livro ele já tem um tempo, mas eu continuo sendo apaixonada por ele, porque eu vejo que foi inovador, que hoje em dia que está começando a se falar um pouco mais, e lá atrás eu já sabia que não adiantava só você saber fazer continha, não adiantava só você baixar uma planilha e fazer um controle financeiro. Então eu brinco que eu e a coautora, eu falo que eu fiquei com a parte mais gostosa do livro, que é a parte que trata dos comportamentos, porque planilha ou qualquer outro tipo de ferramenta, isso é muito fácil de você obter, inclusive gratuitamente. E se o segredo é tão simples, é só você gastar menos do que você ganha, por que a gente tem uma situação hoje que a gente tem quase 80% da população brasileira endividada? Então, assim, opa, não é tão simples assim. Exatamente. E aí o que pega essa questão comportamental. E acho que é por isso que a gente acabou meio que se conectando mesmo, porque eu já entendi desde quando eu comecei lá atrás a me planejar lá em 2000 algumas bolinhas, que não é sobre ter uma planilha, não é só sobre gastar menos do que ganha. É muito mais de por que e como que a gente preenche a tal da planilha. Esses comportamentos que a gente traz realmente é como você ter um carro e não saber como que dirige aquele carro, ou não ter vontade de andar de carro, de repente eu quero andar a pé. Então, trazer isso para a conversa, trazer isso para a mesa, realmente, quando você trouxe o livro, né, eu já comprei, já li, viu? Quando eu conheci a Ana, eu já adquiri o meu exemplar desse daqui, eu devorei ele. E quando você traz isso lá atrás, não era tão falado como é hoje em dia. E ainda assim, mesmo estando, né, assim, em voga hoje em dia, ainda precisa de ajuda, porque a gente não consegue trocar comportamento sozinho, porque a gente não consegue nem se ver sozinho. É muito difícil da gente se enxergar e falar assim, poxa, esse comportamento aqui não está me levando a lugar nenhum. A gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa de um mentor, a gente precisa de alguém que fale para a gente, olha, vamos tentar fazer diferente, vamos entender o porquê que você está fazendo diferente, que é aí onde entra a Ana, é isso? Isso que você falou, Roberta, é muito bacana, porque nesse outro livro que eu contribuí com um capítulo no manual aí completo do empreendedorismo, eu falo também sobre essa questão, eu dou algumas dicas para as mulheres empreendedoras, e uma das coisas que me marca bastante é a questão da importância de você ter um mentor ou uma mentora. Porque, além de ser uma pessoa que trilhou um caminho interessante, inspirador, é uma pessoa que pode, às vezes, fazer com que você tenha uma abreviação. Então, você consiga, de uma forma mais rápida,
aproveitar a jornada e te dar, às vezes, aquele pulo do gato, sabe? Que a gente fala. Então, eu vejo, assim, que essa questão de transição de carreira não é só uma coisa que eu passei, que você passou, que existem estudos, inclusive, que dizem que essas novas gerações, elas vão fazer isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes ao longo da vida, se não for mais. E de repente você vê assim, tá, mas é tanta mudança, tanta coisa diferente, tanta profissão que hoje nem sei que existe, como é que eu vou me preparar, como é que eu vou aí conseguir me diferenciar em relação a isso? E isso foi uma coisa que eu busquei, então, dentro das minhas certificações, das minhas especializações, eu comecei lá atrás também a estudar essa questão da mentoria, para montar grupos de mentoria, e porque ela pode ser feita tanto dentro de um corporativo, ou seja, uma empresa pode pegar os líderes que são líderes diferenciados e colocar essas pessoas para mentorarem internamente, como isso também pode acontecer de uma forma individual, assim como a gente fala na pessoa física, né? Então foi esse estudo aí que eu fui atrás disso. Uma das fotos que eu compartilhei contigo, tem até uma premiação. Aliás, calma, a gente vai chegar lá. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui, porque a gente já vai passar para as fotos aqui. Quando você traz isso para mim, né, dessa questão da mudança, o mercado muda, o mundo está mudando muito rápido, né? Sim. Quando você traz isso, aí você traz como que eu vou me preparar para profissões que eu ainda nem sei que vão existir lá atrás, lá na frente. E aí é que entra as tuas habilidades como gestora comportamental. Porque a gente tratando o nosso comportamento, entendendo o nosso comportamento, ficando mais aberto pro novo, é que a gente vai estar preparado. A gente não consegue se preparar para algo que ainda não existe. Mas o que existe hoje é a gente. Então, a gente vai ter que se preparar. Sim, não é isso? Isso mesmo. Agora, já que ela deu spoiler, né? Antes de passar para as fotos, a gente vai mostrar umas fotos aqui, mas eu queria saber, esses livros aqui, eu comprei o meu no teu evento. Ele ainda está disponível para comprar? Sim, então, na internet tem. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em conhecer, vai também estar as redes sociais da Ana. Esse aqui também está disponível ainda, você sabe? Esse eu não sei te dizer, porque foi uma quantidade bem limitada de tiragem, Puxa. mas deve ter em algum sebo, né, Hoje tudo vai para sebo, né? Poxa, depois que o pessoal lê. Eu achei que esse aqui era presente para mim. Não, esse é para você. Eu adoro. Mas eu tô falando para as pessoas. Olha, eu emocionada aqui. Não posso ficar tão emocionada assim. Mas obrigada, adorei o presente. Vamos ver umas fotos para entender um pouquinho da tua trajetória, Ana? Deixa eu ver. Essa foto aqui, me conta um pouquinho, essa foto bonita. Essa foi uma mentoria que a gente fez no Grupo Mulheres do Brasil. Essa foto é na casa lá que eles têm na Tomás Carvalhal e foi voltada para mulheres empreendedoras, uma mentoria colaborativa. Então, todo mundo aí que fez parte desse programa, um grupo de voluntárias. Eu era responsável na época por fazer o treinamento das mentoras, então fazer a estruturação do que seria necessário que elas tivessem de competências, e também fiz o papel aí de hostess, de anfitriã, de apresentadora quando a gente fez a gravação. Ou seja, você fez o papel de uma mulher que abraça tudo ao mesmo tempo. Todos nós somos meio polvo, né? E essa foto lindíssima. Casamento do meu irmão, então trazendo realmente a importância gigante que a minha família tem para mim, né? Então eu tenho muito orgulho, se colocarem assim, das maiores realizações para mim, acho que o maior é o orgulho que eu tenho das pessoas que eles se tornaram, meu irmão e a minha irmã. Que lindo, que lindo. Tem mais uma produção. Ai, que foto linda! Isso. Essa foi uma formação que eu fiz para ser treinadora da Louise Hay. Eu achei que dentro de todas as qualificações que eu já tinha, eu sempre voltei muito para o lado do desenvolvimento humano, mas muito olhando com um aspecto profissional. Tanto do empreendedorismo quanto do mercado corporativo. E essa foi uma oportunidade que eu tive de fazer olhando mais para o lado pessoal. A Louise Hay, ela teve um papel importante. Eu, quando tive depressão em 2016, eu lembro que um dos livros que eu li foi o dela, e que me ajudou. Então, ela ficou num lugar muito especial no meu coração, e por isso eu quis fazer essa formação. Então, também sou treinadora internacional dessa metodologia. Uau!
Ai, que foto linda! Olha essa, acho que é a melhor foto. Todo mundo rindo, muito gostoso. Espontânea, com a minha prima e minha irmã, das pessoas super queridas que sempre me apoiam. Esse foi o lançamento do livro que eu fiz na Livraria Cultura, em São Paulo. Que lindo! Momento muito, muito marcante mesmo. Isso. E eu conheço essa pessoinha. Quem é? Vamos contar para as pessoas. A Luísa Trajano, uma mulher incrível, inspiração pura para a parte de empreendedorismo. Eu tive a grande oportunidade, gratidão dela ter sido prefaciadora do primeiro livro que eu escrevi um capítulo, que é Quais de Mim Você Procura. Ele não está aqui. Não está aqui. Eu nem imaginava que algum dia eu fosse escrever alguma coisa, então foi a Kátia, uma amiga minha, que incentivou para que eu fizesse parte desse projeto e acho que despertou a escritora que existia em mim, que eu nem sabia. Uau! Que trajetória, hein, Ana? E aqui... E esse foi quando eu recebi a premiação internacional em Lisboa, o programa que a gente fez, aquele que mostrou de mentoria, com aquela foto bonita, com várias pessoas, ele ganhou como o melhor programa de mentoria do ano por um instituto internacional. Isso foi quando eu fui apresentar o programa e receber a premiação. Uau, Ana! Bom, muita coisa que você me trouxe aqui eu não sabia, né? Mesmo porque quando a gente se conheceu, foi num movimento que você fez para empreendedorismo feminino, então eu tive lá, eu te assisti, me conectei com a tua história, acredito de verdade que você tem muito para contribuir. Em primeira mão, eu estou trazendo aqui que a Ana está fazendo, a gente está em negociação para que eu possa trazer ela mais vezes aqui num quadro específico que eu quero trazer sobre liberdade, independência financeira, educação financeira. Então, Ana, eu queria que você falasse, se você quiser, né, porque eu passei por isso também, praticamente na mesma época ali que você, mas você falou de um período que você ficou muito vulnerável quando você teve depressão, você acabou de falar aqui. Sim. Você quer contar um pouquinho para desmistificar sobre isso? Porque eu acho importante. Sim. A gente está aqui no Setembro Amarelo, né, terminando o Setembro Amarelo, mas o quanto que ainda existe de mito sobre uma doença que acomete grande parte da população e que praticamente ninguém olha para isso. Né? Eu estou falando porque eu mesma achava que era uma frescura. Não sei se você teve isso, mas num primeiro momento eu achei que isso era uma frescura. E a gente escuta isso, né? É falta de Deus, é falta de uma pia de louça para lavar. Me conta um pouquinho, se você se sentia confortável de falar sobre isso. Sim, não tem problema nenhum. Eu acho que, inclusive, as pessoas precisam falar mais sobre isso, porque existe, como você falou, muito preconceito, existe muita informação errada, e se você não tem uma rede de apoio, o processo fica muito mais difícil. Vou falar de uma forma resumida. Eu tive isso já 2 vezes, em 2016 e no ano passado, em setembro do ano passado. Eu estou agora, que eu posso dizer que eu estou bem, quer dizer, depois de 1 ano. Então, existem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, não é mimimi, não é frescura, não é corpo mole. É uma doença silenciosa e por isso é muito perigosa. Então eu cheguei a ponto, mesmo com um acompanhamento de psiquiatra, de psicólogo, de não conseguir sair da cama, de no máximo sair da cama para o sofá. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super ativa, super alegre, ligada, eu falo que não é nem no 220, é no 440, e de repente me ver nessa situação. Primeiro foi difícil para mim, na primeira vez, admitir, aceitar que eu estava com isso. E depois foi difícil também pedir ajuda. Isso lá em 2016. Dessa vez, por mais que tenha sido muito pior, a intensidade foi maior, mas para mim foi mais fácil esse sentido de admitir, porque eu já tinha passado por aquilo, então os sinais já ficavam mais claros, ficou mais fácil detectar. E o pedir ajuda também foi muito mais tranquilo. Tem uma pessoa que eu gosto demais e que eu assisto vários TEDs e tudo mais, que é a Brené Brown. Ela traz essa questão do poder da vulnerabilidade. Então, é importante as pessoas começarem a perceber que isso não é fraqueza, que é fortaleza, sim, você levantar a mão e falar assim, oi, eu preciso de ajuda.
e se conhecer, se respeitar, acolher o seu tempo e se cuidar também, tá? A gente está num momento que cada vez mais estão aumentando assim de uma forma assustadora essa questão de doenças e dessa parte aí mental, emocional, então burnout, depressão, você tem assim síndrome do pânico, existem muitas coisas que realmente estão acontecendo. E eu acho assim que é essencial você estar com pessoas, você ter como aliados as pessoas que gostam de você, a tal da rede de apoio. Então, você ter com quem conversar, você ter pessoas que minimamente assim passam uma mensagem para você, ou te ligam para saber se você está bem, se você precisa de alguma coisa. Você está trazendo aqui uma questão realmente, né? Tanto é um alarme que agora a gente tem a NR1 que está colocando os profissionais dentro das empresas para olhar para isso, mas a rede de apoio eu acho que é o primordial. E antes disso, né, até antes da rede de apoio, você falou aqui que acho que é o principal de tudo, é a gente entender que a gente pode sim pedir ajuda, né? Sim. Porque nós como mulheres fortes, porque somos mulheres fortes, né? Nós, como mulheres fortes, demoramos demais para aceitar que, nossa, eu vou precisar de ajuda. Alguém me ajuda aqui, isso é a coisa mais difícil. Então, olhar para isso, olhar para a pessoa que, de repente, puxa, você mesma falou, você é uma pessoa ligada no 440. Eu também sempre tive um monte de gente ao meu redor, eu sempre era a Roberta da festa. De repente, quando eu caí, ninguém entendeu, nem eu. Principalmente eu, né? Então, essa falta de informação, esse preconceito que ainda existe, tudo isso tem que ser cada vez mais falado. Mas, já que a gente está assim, encaminhando aqui para o final, eu queria que você deixasse um recadinho, já falando dos projetos novos, já pensando no meu convite aqui, né? E aproveitando, se você ainda não curtiu esse episódio, eu sempre esqueço, aproveita, curte agora e já manda esse papo para alguém que precisa ter um pouco mais de apoio. O que a gente faz é isso, né? A gente cria uma rede de apoio aqui online primeiro, mas a gente também vai estar presencialmente em alguns lugares. Então, manda esse papo aqui para alguém que você conhece, alguém que precisa, e também aproveita e curte. E agora, Ana, me fala um pouquinho do que vem aí pela frente, porque é claro que depois de ver isso tudo que a gente viu aqui, né, todo esse monte de realização que você já fez, como que você está catalisando tudo isso para o futuro agora? Eu tenho algumas coisas para o on e para o offline, vamos dizer assim, né? Então, a ideia é para o ano que vem eu colocar curso online para as pessoas realmente terem a possibilidade de assistir no momento que quiser e da forma aí que convier, de acordo com a agenda. E, além disso, no presencial, então, já estou estruturando bastante coisa voltada para inteligência emocional, inteligência financeira, parte de empreendedorismo, mentoria. Tem muita coisa boa aí para acontecer. Para esse ano ainda algumas e outras para o ano que vem. Tá. Então, gente, olha, se você gostou do bate-papo, aqui na nossa descrição vai ter as redes da Ana, vai ter onde você compra esse livro aqui, que é incrível, eu já li, eu devorei esse livro aqui. Talvez eu já venha falar um pouquinho também aqui daqui a pouco sobre o que eu vou aprender aqui, porque eu sempre aprendo um monte de coisa. E se você gostou, já sabe, deixa perguntas, a Ana vai ter que voltar, isso não é um convite, é uma intimação. A Ana vai ter que voltar aqui para falar com a gente sobre independência financeira, sobre liberdade, sobre inteligência emocional, que faz parte da liberdade financeira. Então, já aproveita, deixa sua pergunta aqui para ela, curte o nosso episódio e olha, recadinho final para a gente, queria que a Ana Lúcia falasse agora um recadinho e encerrasse aqui o nosso bate-papo de hoje. Bom, o convite já está aceito já para a próxima, tá, Rô? Então é só a gente agilizar nossas agendas, que são desafiadoras, e aí eu tenho certeza que não vai demorar esse tempo que demorou para vir. E a minha mensagem, assim, que eu gostaria de dizer é que é uma das coisas que eu trabalho com isso,
é que a vida é muito curta para ser feliz só aos finais de semana. Então, busque realmente viver mais por você, não se incomodar tanto com os outros, porque hoje eu vejo que as pessoas também adoecem muito porque acham que a grama do vizinho é mais verde, muitas vezes não é. Né? Então, assim, busque assim, dentro de você, das pessoas no seu entorno, o que realmente vale a pena, o que te faz assim, torna o teu coração, faz bater mais quentinho. É isso. Gente, bati um papo aqui delicioso com a Ana Lúcia Merick. Ela vai voltar em breve, então já deixa aqui o seu recadinho, seu apoio, sua pergunta. E eu tô indo, mas já sabe, né? Eu volto. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente.